E eu tinha feito uma pergunta no primeiro bloco que ficou sem resposta, aquela do porquê das mortes violentas dos médiuns que recebiam o Dr. Fritz, como o Zé Arigó, o Edivaldo e o Edson Queiroz. Isso. É muito simples. Morreu um filho meu. Eu era casado com uma moça alemã. Esse meu filho, a descendência dele, os antepassados, todos alemães. Meu filho morreu quando, junto com a namorada, em Friburgo, ele morreu envenenado por gás, envenenamento de gás, asfixiado. Foi uma boa experiência para mim, difícil, sofrida, mas uma hora de eu testar as minhas convicções. Como é que eu que vejo espírito, como é que eu que ajudo as pessoas, tenho um centro, como é que eu que vivo falando que a alma é imortal, qual é o teste para mim? É a morte do meu filho. Porque eu vou ver se realmente eu tenho convicção ou se eu falo da boca para fora. E eu tenho convicção absoluta, porque eu senti saudades do meu filho, mas tenho certeza da imortalidade da alma dele. As provas foram se sucedendo de maneira, um volume muito grande. A primeira notícia que eu recebo é muito interessante, porque quando meu filho nasceu, a minha esposa, a Ingrid, ela me disse o seguinte: eu tive um sonho esquisito com o Gabriel. Eu tive um sonho que ele pilotava um avião da Primeira Guerra Mundial. Esse avião era um avião de combate, um caça, e de repente ele atirava nas pessoas. Aí depois ela falou assim, se modifica, passa um tempo, ele em outro avião cai e morre. Bom, no dia que meu filho morreu, ele pilotou o avião. Pela primeira vez ele segurou o avião sozinho no ar, aos 18 anos. Ele morreu no dia que completava 18 anos. Então, o sonho de 18 anos atrás aconteceu ali naquele momento. O Dr. Fritz manda um recado para mim. O Edson se encontra comigo. O Edson assim, eu estava operando, Augusto, né? Distante assim, e de repente eu sinto que entra um jovem que eu não reconheci. O Fritz falou assim, esse é nosso companheiro, este é filho do Vanucci. E o meu filho estava vestido com a roupa do piloto alemão da Primeira Guerra Mundial. Como o Edson falava e o Fritz confirmava que também ele era um médico na Primeira Guerra Mundial. Como o Fritz falava que Arigó também viveu a experiência dessa Primeira Guerra Mundial. Todos eles eram germânicos, né? Todos eles tinham um pouco dessa coisa do ariano. Então significa que, embora todos estivessem repletos de compromissos, né? De falar de amor, de socorrer as pessoas, de serem pessoas dedicadas à obra do Cristo, eram pessoas falíveis como nós somos e tinham compromissos a resgates do passado. Essa falange que trabalha com o Fritz, toda ela germânica, fez a Primeira Guerra Mundial. O Fritz fez experiências que ele já confessou para mim, que são experiências indevidas, que não deviam ser feitas. Ele está aqui agora para comprovar a imortalidade da alma, porque esse trabalho visa isso, falar a alma é imortal. Então significa que o meu filho, o avião dele, ele fez as primeiras experiências de envenenamento por gás na Primeira Guerra Mundial, que gerou depois congressos limitando as armas de guerras, né? O Edson Queiroz era o mesmo homem que trabalhava com o Fritz, que fez algumas experiências no seu passado como médico na campanha da Alemanha. A mesma coisa aconteceu com Arigó. Ou seja, eles reencarnavam para falar da imortalidade da alma, para resgatar também o passado. Para uma coisa que para a nossa ótica materialista é terrível. Fulano morreu. Morreu de quê? Morreu de câncer. Que coisa terrível. Um espírito fala diferente. Fulano resgatou. Ele deixou agora essa energia negativa que o perispírito dele trouxe para o seu corpo. Na próxima encarnação ele nasce sem isso. Então o que aconteceu com o Edson é isso. E daí a tônica das mortes. A tônica. Todos eles eram guerreiros. Conversei com a Sônia, a esposa do Edson, que continua o trabalho lá na Fundação Adolfo Fritz, curando as pessoas. O Fritz trabalha com fluidoterapia até hoje. E a pessoa me agradece. Vanucci, fiquei boa, não sei como, mas estou boa. Através de fluidoterapia. O que é isso, hein? Fluidoterapia, assim, a bioenergização do Fritz, né, a missão da falange dele, são 4.800 médicos. Trabalham, você
a gente tem um diagnóstico teu, não é isso? Você se coloca na sua casa em relaxamento às 8 horas da noite, de quarta-feira, que é o dia do trabalho espiritual. O grupo vibra em cima do seu espírito. A falange do Dr. Fritz chega e, usando a energia, os fluidos balsâmicos que são colhidos na natureza, na brisa suave que o vento embala as árvores, na areia beijada pelas águas do mar, essas energias são colhidas e trabalham de maneira com fluidos positivos, te bioenergizando, essa coisa que está tão em voga. Agora eu vou me bioenergizar aí, que virou moda até. A espiritualidade faz isso. Então, de repente, uma pessoa fica boa, fica harmonizada, fica equilibrada, porque a espiritualidade trabalha o perispírito da pessoa, ou seja, a causa é que é curada, né? Quando, na maioria das vezes, a ciência que não admite a imortalidade da alma, ela cura o efeito. O efeito está no corpo, mas a causa está no perispírito. Como é que você começou, teve esse contato, Vanucci? Eu sou um médium, né? Eu costumo dizer que eu sou um médium desajustado, porque desde criança, ou seja, aos 8 anos de idade, eu cantava demais quando garoto. E aí eu me lembro que um médico assim, tem que operar de apendicite, essa febre de apendicite na época que estava na moda operar de apendicite. Né? Aí foi a primeira vez. Incorporou um espírito na Dona Maria Modesto, um grande médico de operar, falou assim, o Vanucci não pode operar de apendicite, porque ele tem um início de uma tuberculose. Meu pai, como católico, ele católico que não é nem católico nem deixa de ser, é por conveniência, né, porque a família toda era, eu disse, não, então por via das dúvidas vamos fazer a chapa no pulmão. E lá estava o início de uma caverna no meu pulmão direito. E congestionamento nos íris, nunca me esqueço disso. Foi a primeira vez que a espiritualidade se manifestou me ajudando. E me socorreu inúmeras vezes, né? Me amparou inúmeras vezes. Não fosse a presença do Chico Xavier, que foi morar em Uberaba, de quem eu me tornei amigo, de quem eu me tornei um admirador, um homem notável, porque ele é um verdadeiro cristão, além de médium, cristão. Porque as pessoas não entendem, por exemplo, assim, mediunidade é uma coisa, cristianismo é outra. Uma pessoa pode ter mediunidade, até adivinhar determinadas coisas da sua vida. Ah, você vai passar por isso, ler tua cara, tua mão, pode julgar um tarô muito bem, né? As coisas ficam claras, mas ele não ser um cristão. São coisas diferentes, né, Vanucci? Uma pessoa tem que ser cristão, tem que ter amor. Então eu cito um exemplo, Chico Xavier tem que ser um médium, tem inúmeros médiums aí, e geralmente as pessoas mais desajustadas que eu conheço são médiums. No meu caso, eu já vi, já vejo, converso, trabalho espiritualmente muito agora, já com uma nova ótica. Eu estou tentando me tornar cristão, estou tentando melhorar o meu padrão vibratório, me tornar uma pessoa boa e não só um médium. Porque o médium ajuda hoje, perturba amanhã. Né? Todo médium tem uma coisa assim meio esquisita. Quando ele é cristão, não. Ele é harmonia perfeita, ele transmite tranquilidade para as pessoas. Agora, o que aconteceu em relação à sua mediunidade na Europa, na Itália, numa cidade da Itália? Isso é até uma coisa muito interessante, porque assim, eu faço uma reunião no Teatro Vanucci todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. E a maioria das pessoas chegam repleta desse lixo esotérico que está aí, né? Aquela coisa fútil, banal, que não transforma a alma, que não socorre ninguém. Aí eu quero saber as minhas vivências passadas, terapia, quero saber tudo a respeito de quem eu fui. E é extremamente doloroso saber tudo isso. Eu tenho algumas experiências que eu narro até no livro que está ficando pronto, que chama Meus Amigos Paranormais, que são experiências dolorosas, de insônia, de dor, de tristeza, de angústia, de saber que a gente já foi tão errado, sabe? Que a gente está lutando, somos imagens e semelhanças de Deus, centelhas divinas, à procura do entendimento, à procura da perfeição. Não sou cidadão do planeta Terra, sou um cidadão do cosmos, né? Muitas são as moradas do meu Pai, foi Jesus que disse isso, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, eu não vos deixo a paz no mundo que os homens podem comprar, eu vos deixo a paz no meu Pai, a casa de meu Pai tem várias moradas, eu quero habitar uma dessas moradas, eu quero ter paz no meu coração, porque eu sou uma pessoa comum, igual a todas as outras que eu conheço, que sofre, que chora, que tem dor, que se sente injustiçado. Mas eu quero um mundo melhor para mim. Eu acredito na imortalidade da alma e acredito nesse Pai, que é um Pai harmonioso, perfeito. E o que aconteceu lá? Há coisas duras, porque você descobre. Porque foi lá que você teria tido algum contato com o seu passado, quer dizer, com outras encarnações, foi isso? São algumas experiências. Eu estava gravando com o Roberto Carlos,
no Machu Picchu, e de repente, quando a gente desembarcou em Cusco, tinha uma revolução armada. Então nós passamos 10 dias difíceis. A gente estava passando pela Argentina, gravando na casa do Gardel, subindo o Machu Picchu, né? E aquela revolução não deixava a gente chegar lá. E aconteceu um fenômeno da maior importância para mim, porque quando nós chegamos tinha turistas presos lá durante esses 10 dias. Lotou o Machu Picchu. Eu queria botar a câmera, não tinha onde. Tinha inglês daqui, alemão dali, depois da revolução, né? E eu descobri que, à medida que ia passando, eu ia ficando transtornado, né? Uma coisa estranha se passava comigo. Era a minha mediunidade funcionando. Aí, de repente, choveu pedra nos Andes. Choveu, aquele povo se dispersou, desceram nos ônibus lá, foi todo mundo ficando nós, falei, não, vamos embora. Aí eu fiz uma coisa, a primeira experiência bonita, eu orei profundamente. Eu falei assim, ó, eu tenho certeza absoluta que eu já caminhei por esses lados aqui, né? Tem a ver com a conquista do povo Inca, mas eu quero mostrar para o mundo o que está acontecendo, essa coisa bonita que vocês construíram aqui. Me ajudem. 5 minutos sem chover só. Eu falei, pode preparar que nós vamos rodar. Parou, Roberto Carlos foi para o centro, do lado do Machu Picchu, o cara com a câmera, o Zé Mário, que trabalha comigo, já trabalha comigo há bastante tempo, nós gravamos uma música que falava da latinidade, da América Latina. Durou exatamente 5 minutos. Eu estive no Egito, na Itália e no México, e isolado, isso era um especial. Estava lá Machu Picchu sendo mostrado. Eu me senti gratificado. Na Itália é uma experiência mais dolorosa, porque eu estava revoltado, estava filmando no Vaticano, né, com a Beth Faria, a gente estava fazendo um especial dela lá, entrevistando o Falcão, os Zicos e tudo mais, e ela fazia um musical com um cantor italiano, acabou aquilo, eu estava numa angústia, ao mesmo tempo com uma revolta doente, porque eu falava, meu Deus, esse clero tão poderoso podia resolver os problemas do mundo, né? Aquelas igrejas, cada igreja um museu, né? A pintura mais bonita, os pintores os melhores, né? As esculturas lindas, eu estava revoltado e sussurrou no meu ouvido, né? Através da intuição, uma alma assim, você é responsável por esse ouro que está aqui, também por essa riqueza acumulada. Eu deitei, dormi e tive uma regressão, minha alma em determinado momento voltou e eu me vi, clérigo, de batina preta, conquistando, subindo o Inca, conquistando o Inca, ou seja, vivendo aquela coisa de Cuscos que tanto me impressionou, né? Quer dizer, um quadro depois remontou e se completou para mim. Então eu tenho certeza que eu já fui um dominicano na conquista aí do povo Inca, eu estava lá na frente, e a gente fazia o seguinte, eu me lembro que me passou o sentimento de austeridade, ou seja, metade para a Espanha, a metade para o Vaticano. Quer dizer, nós somos tudo e ao mesmo tempo somos nada, porque as nossas possibilidades de nos tornarmos crísticos acontecem com esses chamamentos. Nessa mesma época eu fui a Pompeia. Eu queria a Positano, a praia é muito linda, sem querer fui bater em Pompeia. Primeiro, aluguei um carro, falei, vou tirar 6 dias. Isso aí me custou muita insônia, muita aflição, mas o meu espírito ainda estava, sabe, ansioso. De repente eu olhei assim, Herculano. Eu levei um susto. Falei, Herculano, peraí, esse é o livro do Chico Xavier, Herculano, conta a vida do seu guia espiritual, Emmanuel, que morre aqui em Herculano com a explosão do Vesúvio. Aí eu já fui entrando e já ficando estarrecido, porque parecia que era um lugar que eu conhecia. Nossa. Né? Aquelas colunas, né? Aquela coisa bonita daquele fórum que tem logo na entrada, aquele cuidado das pessoas em limpar uma ruela, né? Feito com muita calma, porque em cima de Herculano está Nápoles. Ou seja, se continuar escavando para descobrir essa cidade, vai acontecer que Nápoles vai cair. Né? Então, eu já saí dali impressionado. Né? Até é muito interessante que num Fantástico aí de um mês atrás, eles falam assim, se descobriu agora, depois de recentes pesquisas lá na cidade de Herculano, que a cidade não era só de marinheiros, aqui moravam os senadores romanos, né? As pessoas importantes do Império Romano. Está confirmando o livro do Chico,
Ou seja, agora, muitos anos depois, eles estão falando uma coisa que o Chico já falou há 30 anos no livro 52 mil anos depois. Bom, aí eu vou andando mais um pouquinho e falo, Pompeia. Aí eu tremi na base. O meu amigo Marcelo, que estava comigo, que é um diretor de produção, você vai entrar aí também, Augusto? Você não viu a outra coisa velha lá atrás? Eu disse assim, não, mas aqui eu tenho que entrar de qualquer maneira. Eu fui ficando arrepiado dos pés à cabeça, entrei, sem olhar, falei assim, à esquerda, Templo de Vênus. É para mim, né? É uma coisa na minha cabeça, alguém falava isso comigo, eu entrei, à esquerda, Templo de Vênus. Eu falei, vou caminhar por essa rua, vou encontrar a padaria. Olha que jamais podia pensar em padaria. Cheguei lá, ali que se fabricava o pão. A sauna dos pobres é mais embaixo, a sauna dos ricos é do lado da direita. Depois eu entrei numa rua onde eu fiquei profundamente sensibilizado por um clima erótico. Sabe, eu não sabia por onde eu estava caminhando. Uma ruazinha, eu falei assim, eu estou perto dos lupanares de Pompeia. E eu caminhei pelos lupanares de Pompeia, porque de repente eu encontro a placa explicando. É só nas casas, os homens. Aí entrei por dentro de uma casa, não é? E lá tinha a pintura, ou seja, o Vesúvio não desmanchou a pintura. E a pintura falava disso. Então, a cada momento, a cada passo que eu dava, eu ia descobrindo um passado, né? Quer dizer, são milhares as explicações que podem dar. Mas a mim me leva a uma coisa, a alma é imortal. Nós somos espíritos que caminhamos de vida a vida, de experiência a experiência, rumo à nossa libertação pessoal. Inclusive, é a única maneira que eu tenho de entender Deus. Porque imaginou uma pessoa assim, eu acredito em Deus, mas não acredito na imortalidade da alma. É uma coisa terrível, porque é o Deus injusto. O Deus que dá a mim possibilidades de raciocínio, aos meus filhos possibilidade de ter um bom colégio, e não ajuda aquele infeliz que nasce na palafita lá de Recife, infeliz, sem nenhuma esperança no coração, sem poder estudar, e às vezes até com problemas mentais. Que pai injusto é esse que dá oportunidades desiguais aos seus filhos? Então, eu fico com Deus justo, fico com a reencarnação, fico com a imortalidade da alma. Agora, eu queria até que você dissesse o Teatro Vanucci, a que horas você está lá, para as pessoas poderem te encontrar. Quer dizer, eu faço uma reunião no Teatro Vanucci às 7 horas, todas as quintas-feiras. Onde fica para o telespectador? Ela é uma reunião ecumênica, ela é aberta a todas as religiões. A gente quer falar de maneira franca sobre tudo que está aí, radiestesia, cromoterapia, né? Antes de mais nada, uma reunião de amor. E o objetivo dela é transformar a alma da gente. Se a gente transformar um pouquinho, socorrer, amparar um pouquinho, a gente tem possibilidade de ter um pouco de paz. Essa paz que todos nós almejamos, né? Essa harmonia. Porque eu, como profissional de televisão, como eu tenho procurado realizar essas coisas na televisão e não consigo. Mas ainda bem que você vem aqui, fala tudo, com o seu tempo, com as suas palavras, e todo mundo te entendendo. E tem essa porta aí, que é no Teatro Vanucci, para as pessoas te encontrarem. Nós realmente adoramos, viu, você ter vindo aqui. Obrigada, Vanucci. Permite a imortalidade da alma, ela cura o efeito. O efeito está no corpo, mas a causa está no perispírito. Como é que você começou? Teve esse contato, Vanucci? Eu sou um médium, né? Eu costumo dizer que eu sou um médium desajustado, porque desde criança, ou seja, aos 8 anos de idade, eu cantava demais quando garoto, e aí eu me lembro que um médico assim, tem que operar de apendicite, essa febre de apendicite na época, que estava na moda operar de apendicite, né? Aí foi a primeira vez, incorporou um espírito, na Dona Maria Modesta, um grande médium de operar, falou assim, o Vanucci não pode operar de apendicite, porque ele tem um início de uma tuberculose. Meu pai, como católico, ele católico que não é nem católico, nem deixa de ser, é por conveniência, né, porque a família toda era, eu disse, não, então por via das dúvidas vamos fazer a chapa no pulmão. E lá estava o início de uma caverna no meu pulmão direito. E congestionamento nos íleos, nunca me esqueço disso. Foi a primeira vez que a espiritualidade se manifestou me ajudando. E me socorreu inúmeras vezes, né? Me amparou inúmeras vezes. Não fosse a presença do Chico Xavier, que foi morar em Uberaba, de quem eu me tornei amigo, de quem eu me tornei um admirador, um homem notável, porque ele é um verdadeiro cristão, além de médium, cristão. Porque as pessoas não entendem, por exemplo, assim, mediunidade é uma coisa, cristianismo é outra.
Uma pessoa pode ter mediunidade, até adivinhar determinadas coisas da sua vida. Ah, você vai passar por isso, ler tua cara, tua mão, pode julgar um tarô muito bem, né? As coisas ficam claras, mas ele não ser um cristão. São coisas diferentes, né, Vanucci? Uma pessoa tem que ser cristão, tem que ter amor. Então eu cito um exemplo, Chico Xavier tem que ser um médium, tem inúmeros médiums aí, e geralmente as pessoas mais desajustadas que eu conheço são médiums. No meu caso, eu já vi, já vejo, converso, trabalho espiritualmente muito agora, já com uma nova ótica. Eu estou tentando me tornar cristão, estou tentando melhorar o meu padrão vibratório, me tornar uma pessoa boa e não só um médium. Porque o médium ajuda hoje, perturba amanhã. Né? Todo médium tem uma coisa assim meio esquisita. Quando ele é cristão, não. Ele é harmonia perfeita, ele transmite tranquilidade para as pessoas. Agora, o que aconteceu em relação à sua mediunidade na Europa, na Itália, numa cidade da Itália? Isso é até uma coisa muito interessante, porque assim, eu faço uma reunião no Teatro Vanucci todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. E a maioria das pessoas chegam repleta desse lixo esotérico que está aí, né? Aquela coisa fútil, banal, que não transforma a alma, que não socorre ninguém. Aí eu quero saber as minhas vivências passadas, terapia, quero saber tudo a respeito de quem eu fui. E é extremamente doloroso saber tudo isso. Eu tenho algumas experiências que eu narro até no livro que está ficando pronto, que chama Meus Amigos Paranormais, que são experiências dolorosas, de insônia, de dor, de tristeza. Lá, entrevistando o Falcão, os Zicos e tudo mais, e ela fazia um musical com um cantor italiano, acabou aquilo, eu estava numa angústia, ao mesmo tempo com uma revolta doente, porque eu falava, meu Deus, esse clero tão poderoso podia resolver os problemas do mundo, né? Aquelas igrejas, cada igreja um museu, né? A pintura mais bonita, os pintores os melhores, né? As esculturas lindas. Eu estava revoltado e sussurrou no meu ouvido, né? Através da intuição, uma alma assim, você é responsável por esse ouro que está aqui, também por essa riqueza acumulada. Eu deitei, dormi e tive uma regressão. Minha alma, em determinado momento, voltou e eu me vi, clérigo, de batina preta, conquistando, subindo o Inca, conquistando o Inca, ou seja, vivendo aquela coisa de Cuscos que tanto me impressionou, né? Quer dizer, um quadro depois remontou e se completou para mim. Então eu tenho certeza que eu já fui um dominicano na conquista aí do povo Inca, eu estava lá na frente, e a gente fazia o seguinte, eu me lembro que me passou o sentimento de austeridade, ou seja, metade para a Espanha, a metade para o Vaticano. Quer dizer, nós somos tudo e ao mesmo tempo somos nada, porque as nossas possibilidades de nos tornarmos crísticos acontecem com esses chamamentos. Nessa mesma época eu fui a Pompeia. Eu queria a Positano, a praia é muito linda, sem querer fui bater em Pompeia. Primeiro, aluguei um carro, falei, vou tirar 6 dias. Isso aí me custou muita insônia, muita aflição, mas o meu espírito ainda estava, sabe, ansioso. De repente eu olhei assim, Herculano. Eu levei um susto. Falei, Herculano, peraí, esse é o livro do Chico Xavier, Herculano, conta a vida do seu guia espiritual, Emmanuel, que morre aqui em Herculano com a explosão do Vesúvio. Aí eu já fui entrando e já ficando estarrecido, porque parecia que era um lugar que eu conhecia. Nossa. Né? Aquelas colunas, né? Aquela coisa bonita daquele fórum que tem logo na entrada, aquele cuidado das pessoas em limpar uma ruela, né? Feito com muita calma, porque em cima de Herculano está Nápoles. Ou seja, se continuar escavando para descobrir essa cidade, vai acontecer que Nápoles vai cair. Né? Então, eu já saí dali impressionado. Né? Até é muito interessante que num Fantástico aí de um mês atrás, eles falam assim, se descobriu agora, depois de recentes pesquisas lá na cidade de Herculano, que a cidade não era só de marinheiros, aqui moravam os senadores romanos, né? As pessoas importantes do Império Romano. Está confirmando isso. E eu tinha feito uma pergunta no primeiro bloco que ficou sem resposta, aquela do porquê das mortes violentas dos médiuns que recebiam o Dr. Fritz, como o Zé Arigó, o Edivaldo e o Edson Queiroz. Isso. É muito simples. Morreu um filho meu. Eu era casado
com uma moça alemã. Esse meu filho, a descendência deles, antepassados, todos alemães. Meu filho morreu quando, junto com a namorada, em Friburgo, ele morreu envenenado por gás, envenenamento de gás, asfixiado. Foi uma boa experiência para mim, difícil, sofrida, mas uma hora de eu testar as minhas convicções. Como é que eu que vejo espírito, como é que eu que ajudo as pessoas, tenho um centro, como é que eu que vivo falando que a alma é imortal, qual é o teste para mim? É a morte do meu filho. Porque eu vou ver se realmente eu tenho convicção ou se eu falo da boca para fora. E eu tenho convicção absoluta, porque eu senti saudades do meu filho, mas tenho certeza da imortalidade da alma dele. As provas foram se sucedendo de maneira, um volume muito grande. A primeira notícia que eu recebo é muito interessante, porque quando meu filho nasceu, a minha esposa, a Ingrid, ela me disse o seguinte: eu tive um sonho esquisito com o Gabriel. Eu tive um sonho que ele pilotava um avião da Primeira Guerra Mundial. Esse avião era um avião de combate, um caça, e de repente ele atirava nas pessoas. Aí depois ela falou assim, se modifica, passa um tempo, ele em outro avião cai e morre. Bom, no dia que meu filho morreu, ele pilotou o avião. Pela primeira vez ele segurou o avião sozinho no ar, aos 18 anos. Ele morreu no dia que completava 18 anos. Então, o sonho de 18 anos atrás aconteceu ali naquele momento. O Dr. Fritz manda um recado para mim. O Edson encontra comigo. O Edson assim, eu estava operando, Augusto, né? Distante assim, e de repente eu sinto que entra um jovem que eu não reconheci. O Fritz falou assim, esse é nosso companheiro, este é filho do Vanucci. E o meu filho estava vestido com a roupa do piloto alemão da Primeira Guerra Mundial. Como o Edson falava e o Fritz confirmava que também ele era um médico na Primeira Guerra Mundial. Como o Fritz falava que Arigó também viveu a experiência dessa Primeira Guerra Mundial. Todos eles eram germânicos, né? Todos eles tinham um pouco dessa coisa de tristeza, de angústia, de saber que a gente já foi tão errado, sabe? Que a gente está lutando, somos imagens e semelhanças de Deus, centelhas divinas, à procura do entendimento, à procura da perfeição. Não sou cidadão do planeta Terra, sou um cidadão do cosmos, né? Muitas são as moradas do meu Pai. Foi Jesus que disse isso, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos deixo a paz no mundo que os homens podem comprar, eu vos deixo a paz no meu Pai. A casa de meu Pai tem várias moradas. Eu quero habitar uma dessas moradas. Eu quero ter paz no meu coração, porque eu sou uma pessoa comum, igual a todas as outras que eu conheço, que sofre, que chora, que tem dor, que se sente injustiçado. Mas eu quero um mundo melhor para mim. Eu acredito na imortalidade da alma e acredito nesse Pai, que é um Pai harmonioso, perfeito. E o que aconteceu lá? Há coisas duras, porque você descobre. Porque foi lá que você teria tido algum contato com o seu passado, quer dizer, com outras encarnações, foi isso? São algumas experiências. Eu estava gravando com o Roberto Carlos no Machu Picchu e de repente, quando a gente desembarcou em Cusco, tinha uma revolução armada. Então nós passamos 10 dias difíceis. A gente estava passando pela Argentina, gravando na casa do Gardel, subindo o Machu Picchu, né? E aquela revolução não deixava a gente chegar lá. E aconteceu um fenômeno da maior importância para mim, porque quando nós chegamos tinha turistas presos lá durante esses 10 dias. Lotou o Machu Picchu. Eu queria botar a câmera, não tinha onde. Tinha inglês daqui, alemão dali, depois da revolução, né? E eu descobri que à medida que ia passando, eu ia ficando transtornado. Uma coisa estranha se passava comigo. Era a minha mediunidade funcionando. Aí, de repente, choveu pedra nos Andes. Choveu, aquele povo se dispersou, desceram nos ônibus lá. Todo mundo ficando nós, falei, não, vamos embora. Aí eu fiz uma coisa, a primeira experiência bonita. Eu orei profundamente. Eu falei assim, ó, eu tenho certeza absoluta que eu já caminhei por esses lados aqui. Né? Tem a ver com a conquista do povo Inca, mas eu quero mostrar para o mundo o que está acontecendo, essa coisa bonita que vocês construíram aqui. Me ajudem. 5 minutos sem chover só. Eu falei, pode preparar que nós vamos rodar.
parou, Roberto Carlos foi para o centro, do lado do Machu Picchu, o cara com a câmera, o Zé Mário, que trabalha comigo, já trabalha comigo há bastante tempo, nós gravamos uma música que falava da latinidade, da América Latina. Durou exatamente 5 minutos. Eu estive no Egito, na Itália e no México, e isolado, isso era um especial, estava lá Machu Picchu sendo mostrado, e eu me senti gratificado. Na Itália é uma experiência mais dolorosa, porque eu estava revoltado, estava filmando no Vaticano, né, com a Beth Faria, e estava fazendo um especial do Ariano. Então significa que, embora todos estivessem repletos de compromissos, né, de falar de amor, de socorrer as pessoas, de serem pessoas dedicadas à obra do Cristo, eram pessoas falíveis como nós somos e tinham compromissos a resgates do passado. Essa falange que trabalha com o Fritz, toda ela germânica, fez a Primeira Guerra Mundial. O Fritz fez experiências que ele já confessou para mim, que são experiências indevidas, que não deviam ser feitas. Ele está aqui agora para comprovar a imortalidade da alma, porque esse trabalho visa isso, falar a alma é imortal. Então significa que o meu filho, o avião dele, ele fez as primeiras experiências de envenenamento por gás na Primeira Guerra Mundial, que gerou depois congressos limitando as armas de guerras. Né? O Edson Queiroz era o mesmo homem que trabalhava com o Fritz, que fez algumas experiências no seu passado, como médico na campanha da Alemanha, e a mesma coisa aconteceu com Arigó. Ou seja, eles reencarnavam para falar da imortalidade da alma, para resgatar também o passado. Para uma coisa que para a nossa ótica materialista é terrível. Fulano morreu. Morreu de quê? Morreu de câncer. Que coisa terrível. Um espírito fala diferente. Fulano resgatou. Ele deixou agora essa energia negativa que o perispírito dele trouxe para o seu corpo. Na próxima encarnação ele nasce sem isso. Então o que aconteceu com o Edson é isso. E daí a tônica das mortes. A tônica. Todos eles eram guerreiros. Conversei com a Sônia, a esposa do Edson, que continua o trabalho lá na Fundação Adolfo Fritz, curando as pessoas. O Fritz trabalha com fluidoterapia até hoje. E a pessoa me agradece. Vanucci, fiquei boa, não sei como, mas estou boa. Através de fluidoterapia. O que é isso, hein? Fluidoterapia, assim, a bioenergização do Fritz, né, a missão da falange dele, são 4.800 médicos. Trabalham, a gente tem um diagnóstico teu, não é isso? Você se coloca na sua casa em relaxamento às 8 horas da noite, de quarta-feira, que é o dia do trabalho espiritual. O grupo vibra em cima do seu espírito. A falange do Dr. Fritz chega e, usando a energia, os fluidos balsâmicos que são colhidos na natureza, na brisa suave que o vento embala as árvores, na areia beijada pelas águas do mar, essas energias são colhidas e trabalham de maneira com fluidos positivos, te bioenergizando, essa coisa que está tão em voga. Agora eu vou me bioenergizar aí, que virou moda até. A espiritualidade faz isso. Então, de repente, uma pessoa fica boa, fica harmonizada, fica equilibrada, porque a espiritualidade trabalha o perispírito da pessoa, ou seja, a causa é que é curada, né? Quando na maioria das vezes a ciência que não